Bom, eu acho que então eu vou dar início aqui à nossa conversa. O meu nome é César Pereira, eu sou Chartered Arbitrator e Fellow do Chartered Institute of Arbitrators e tive a honra de ser presidente do CIARB Brasil, do branch brasileiro do CIARB, de 2019 a 2022. Eu estou aqui hoje com a Cristina Mastrobono, que é uma árbitra consagrada, fellow do CIARB e presidente do CIARB Brasil, do branch do Brasil do CIARB, e com o Carlos Carvalho, que eu vou apresentar em seguida, que tem uma ligação muito forte com o tema que nós vamos discutir aqui hoje. Este é um programa do Momento CIARB Brasil, e eu tomo a liberdade de agradecer em nome do Brasil Branch o canal Arbitragem, na pessoa do Lauro Parente, que tem sido sempre um grande incentivador das atividades do CIARB no Brasil, pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse tema tão relevante. O que nos traz aqui para essa discussão é o lançamento, há poucos dias. Eu diria que, fora o lançamento oficial, esse deve ser o primeiro programa no mundo todo de discussão a respeito dessas diretrizes novas do CIARB, o lançamento das diretrizes do CIARB para o uso de inteligência artificial na arbitragem. Isso foi lançado, literalmente, na semana passada. Nós temos aqui conosco, para discutir esse tema, o Carlos Carvalho, que é um member do CIARB, solicitor em Londres, diretor de expansão da ShareDo, que é uma legal tech do Reino Unido, e é professor na Queen Mary University. Para nossa alegria, ele é brasileiro. Diz ele que fala mal português agora, mas não é verdade, porque não só das outras vezes todas em que nós tivemos em contato, mas como agora mesmo, na preparação desse nosso encontro, ele não tem nenhum problema com o seu português. E já foi chamado de o brasileiro misterioso da arbitragem, e alguém que nós todos deveríamos conhecer mais, e isso é absolutamente verdade. Nós todos vamos nos beneficiar muito da conversa com o Carlos hoje a respeito da criação, dos efeitos, da importância dessas diretrizes do CIARB. Vocês encontram as diretrizes no site do CIARB, que é ciarb.org. Elas estão já disponíveis lá há alguns dias, e basicamente elas são o fruto do trabalho de um grupo que vem se reunindo já há bastante tempo, do qual o Carlos é o único integrante brasileiro, e esse trabalho se beneficiou de toda a discussão que vem sendo desenvolvida já há algum tempo a respeito da inteligência artificial e dos seus impactos na arbitragem. Essas diretrizes do CIARB têm uma peculiaridade que as tornam especialmente úteis, porque são, ao mesmo tempo que são técnicas, elas se preocupam em adotar uma linguagem que seja acessível a todos os usuários da arbitragem. Elas apresentam conceitos fundamentais de inteligência artificial, expõem os benefícios da sua utilização e também os seus riscos, fazem recomendações gerais a respeito dessa utilização, entram em detalhes sobre os poderes dos árbitros a respeito do uso da inteligência artificial pelas partes, fazem advertências, recomendações, estabelecem mesmo parâmetros para o seu uso pelos árbitros, e, especificamente, elas contêm dois modelos. Um modelo de acordo das partes
a respeito do uso da inteligência artificial, indicando o que as partes têm que se preocupar em discutir quando inserem numa cláusula compromissória num contrato ou num acordo específico regras sobre a utilização de inteligência artificial e também um modelo de ordem processual nós vamos ver depois com o Carlos, com duas variantes a respeito dessa utilização, de modo que os árbitros tenham, a partir dessas diretrizes, uma indicação assim concreta de como eles podem trabalhar com as partes para regular o uso da inteligência artificial em cada processo concreto. E então, é isso que nós queremos discutir aqui com o Carlos hoje, entender melhor como é que essas diretrizes surgiram, entender melhor qual é a finalidade das diretrizes e de que modo nós podemos nos beneficiar delas. Como eu disse, estou aqui com a Cristina. Nós já, se vocês forem ver no arquivo do canal Arbitragem, nós já fizemos diversos desses programas do Momento Se Abre o Brasil em conjunto. É sempre um prazer dividir aqui esse espaço com a Cristina e junto com ela aprender com os nossos convidados, hoje com o Carlos Carvalho. Então, sem mais, eu passo a palavra à Cristina para que nós possamos começar a conversa com o Carlos. Cristina, por favor, com você. Obrigada, César, por essas palavras tão gentis. Obrigada ao canal Arbitragem, à Fibonacci pelo apoio. E, bom, a gente está aqui hoje, como sempre, né? Esse Momento Se Arbe é um momento em que nós queremos trazer temas temas atualíssimos, temas de interesse de toda a comunidade arbitral. E, como não podia deixar de ser, né, o uso da inteligência artificial na arbitragem, ele é um tema que tem sido discutido apaixonadamente, né, há polêmicas, há aqueles que entendem que não é o caso de disciplina ainda, há aqueles que acham que é pertinente, enfim. Fato é que o CIARB, depois de muitos estudos, soltou essa guideline, e que nós vamos discutir hoje. E nós tivemos, então, esse orgulho de ter um brasileiro participando do grupo de discussão, Carlos, brasileiro, mas já, né, inglesificado, já há muitos anos na Inglaterra, mas brasileiro. E, Carlos, eu queria saber de você um pouco desse grupo de trabalho que se dedicou e escreveu a guideline. Era um grupo de trabalho de com representantes de vários lugares do mundo, um grupo de trabalho com várias formações, porque eu imagino que para discutir o tema da inteligência artificial, pelo que eu pude ler das guidelines, é um tema onde a pessoa tem que entender um pouco da tecnologia que existe, né? Não é só saber acessar o ChatGPT, acho que tem que ter um conhecimento um pouco além daqueles que normalmente as pessoas têm, né? Cris, eu acho que a gente teve uma falhazinha na conexão. A gente ficou sem ouvir os teus últimos 20 segundos, mais ou menos. Se você puder só repetir a pergunta. Não sei se o Carlos ouviu. Não, agora estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Me desculpem. A questão a minha dúvida, a minha pergunta para o Carlos, né? Esse grupo de trabalho que se dedicou a escrever as guidelines, qual foi a composição, né? Havia uma diversidade geográfica e também havia uma diversidade de formação profissional, porque eu imagino que para escrever sobre o uso de inteligência artificial, há que se ter um conhecimento um pouco além daquele do uso do ChatGPT, né? Acho que há que se conhecer um pouco mais. Então, queria que você falasse um pouco da composição do grupo de trabalho. Bom, primeiro, obrigado a César e Cristina por me convidarem para falar aqui. E já respondendo a sua pergunta, e até, me sinto até um pouco uma fraude, né, querendo abordar todas as guidelines, porque o grupo era exatamente isso, né? Eles
eu não sei como foi o processo de decisão da seleção do grupo por trás, mas eu sei que o CIARB sempre leva a diversidade de backgrounds, de países, de influências em consideração. E, por exemplo, eu na época trabalhava muito com audiências eletrônicas, audiências virtuais, então eu estava muito a par de novas tecnologias sendo utilizadas, por exemplo, na inquirição de testemunhas, estava a par de tecnologias, por exemplo, que poderiam filtrar as expressões de uma pessoa através da câmera, que pode afetar o processo arbitral, por exemplo. Então, isso foi uma das coisas que eu trouxe, né, nas nossas contribuições e tal. E você tinha outras pessoas dentro do grupo que faziam parte de empresas que trabalhavam com inteligência artificial na redação de contratos, e você tinha árbitros, pessoas de diferentes países, diferentes sistemas legais, common law, civil law. Então, acho que a gente teve muitas abordagens diferentes, né? E que geraram debates interessantes, porque, por exemplo, quando você talvez tinha uma predominância ali do common law, né, dos advogados americanos e ingleses, né, no grupo, e às vezes eles tomavam né, como se fosse uma coisa que acontecesse com todo mundo, que no processo de evidência, de coleta de provas, é assim que funciona. E aí, talvez eu e mais alguém de civil law falasse, não, na verdade, não é assim em todos os países. E aí um Barcer, que tinha uma experiência mais internacional, né, meio que harmonizava a discussão e falava assim, realmente, a gente faz assim, mas na arbitragem internacional acontece de tal maneira. Então, eu acho que foi bem rico o debate por conta disso, né? A gente tinha pessoas do mercado de tecnologia, Barcers, advogados e árbitros também, né? Então foi muito rica a discussão e a gente pôde debater de maneiras trazendo abordagens diferentes sobre o tema. Muito bom. César, passo a palavra para você. Obrigado, Cris. Carlos, o CIARB, né, você falou sobre audiências virtuais, né, que foi talvez assim um dos vínculos que você tinha com esse tema aí quando você se envolveu no grupo de trabalho. O CIARB foi um dos pioneiros lá em 2020, abril de 2020, em editar recomendações sobre audiências virtuais. As recomendações do CIARB saíram até um pouquinho antes das recomendações da CCI sobre esse tema, lá bem no início da pandemia. Então, foi muito rápido que se constituiu lá um grupo que preparou essas recomendações. Agora, novamente, o CIARB é um dos primeiros a editar recomendações sobre o uso da inteligência artificial na arbitragem. Existem algumas outras, né? Outras instituições vêm se preocupando também em relação a isso, mas o CIARB criou assim, esse grupo de que você fez parte para esse fim. Se for possível, eu queria ver se você pode nos explicar um pouco no que você acha que as diretrizes do CIARB inovam em relação ao que vem se discutindo já no mercado de arbitragem, o que outras instituições vêm recomendando. O que você acha que tem de novo nessas recomendações agora do CIARB? Como a Cristina falou, né, algumas pessoas pensam que talvez ainda seja muito cedo para né, criar diretrizes sobre isso, e eu acho que toda instituição ela corre esse risco de talvez partir muito cedo e talvez não pegar o contexto geral ou a maneira como na prática as pessoas estão adotando a tecnologia. E nesse caso, eu não acho que o CIARB inovou. Eu acho que é mais uma questão, não é uma inovação, é mais uma evolução, né, dos conceitos, né? Se você olhar, por exemplo, as diretrizes do Vale do Silício e as do CIARB, tem alguns paralelos ali, mas a gente pode perceber que em algumas coisas que talvez né, a gente tenha percebido que a discussão, por exemplo, mudou de lado ou as preocupações que talvez existiam naquela época
não se mostraram fundadas e algumas outras novas preocupações surgiram. E também permite, na medida que a gente começa a ver a utilização da inteligência artificial na prática, em disputas, permite que a gente também vá um pouco mais no detalhe. Então, por exemplo, como você bem disse, que a gente teve algumas coisas ali que a gente teve que ter coragem de ir nos detalhes de como que isso vai acontecer no processo, como que o árbitro vai decidir nas questões de direito de dever de revelação, do uso de inteligência artificial. Mas eu acho que do CIARB, a diferença fundamental, apesar das diretrizes poderem ser usadas por todas os envolvidos no processo arbitral, é que existe uma preocupação primordial de dar os instrumentos para o árbitro lidar com questões que são inéditas e que podem se tornar complexas, né? Mas sabendo que a maior parte do arcabouço regulatório que a gente já tem, ela é capaz de lidar com muitas das situações que vão surgir nesse início. Então, tentar não regular em cima do que já está regulado, e, ao mesmo tempo, tentar dar esses instrumentos, essas ferramentas para o árbitro poder lidar com essas situações inusitadas. E no caso do árbitro, eu acho que tem um fator ainda mais importante, porque o árbitro, ele muitas vezes trabalha sozinho, né? Então, eu acho que ele está mais sujeito a usar ferramentas de inteligência artificial do que os escritórios de advocacia, né? Que a gente pode contar com um monte de advogado e tudo mais, gente para bater ideia, para pesquisar, para estruturar dados que estão desorganizados, né? E o árbitro, por exemplo, pode fazer uso de ferramentas, mas com esse uso ele corre riscos, né? Tem o risco de viés, o viés de confirmação, o viés na decisão. Então, como que o árbitro pode fazer o melhor uso dessas ferramentas sem se sujeitar depois a um risco de anulação, né? Eu fiquei com essa impressão mesmo, que é uma peculiaridade das regras das diretrizes do CIAD era essa de elas terem sido feitas com uma preocupação específica sobre a posição do árbitro, né? Mesmo quando elas tratam das partes, elas falam dos poderes do árbitro para regular o uso pelas partes. E existe aquele modelo de acordo que seria então feito pelas partes antes de existir alguma arbitragem, né? Mas parece que as diretrizes estão focadas mesmo nisso. E eu até ia te perguntar uma coisa, duas, na verdade. Uma é a seguinte: quando se trata de inteligência artificial, a gente parece que tem gente que tem uma visão mais otimista, tem gente que tem uma visão mais pessimista, né? Tem gente que se preocupa mais com, né, as máquinas vão assumir o mundo e destruir os humanos, e tem gente que se encanta, inclusive, né, com tudo isso, né? Quem já brincou com o ChatGPT sabe que aquilo é viciante, né? É viciante. É algo assim, fenomenal. E eu fiquei com a impressão de as normas, das diretrizes terem sido feitas de um ponto de vista mais ou menos neutro, não assim alarmista, nem assim encantadas com essa tecnologia. Você concorda? Você acha que existe talvez alguma visão assim predominante nas diretrizes, ou elas de fato foram feitas deliberadamente para ser neutras? Elas foram feitas, acho que partindo de uma visão de que a inteligência artificial é uma ferramenta e não um sujeito do processo arbitral. E por isso que eu acho que ela tem essa posição mais neutra, que é a posição de que, assim como qualquer outra ferramenta, tem que saber como ser usada e oferece os riscos e os benefícios, né? E eu acho que isso vem algumas tinham posições diferentes disso dentro do grupo, com certeza, né? Alguns mais otimistas, né? Que acreditam, por exemplo, que os modelos de linguagem que tiveram uma evolução enorme nos últimos anos
vão continuar quase que em progressão aritmética ou geométrica, evoluindo na mesma velocidade, né? Sendo que algumas pessoas, como eu, dentro das minhas capacidades limitadas, técnicas e de pesquisa dentro da minha área de tecnologia, acredito que não. Acho que elas não, acho que elas talvez você vai ter alguns outros picos de evolução no futuro, mas por enquanto eu não estou vendo nenhuma grande transformação nos modelos que já estão aí. Eu acho que a gente vai ter uma evolução dos modelos que já estão criados. E isso com certeza vai parecer que está evoluindo mais, mas na verdade o que está acontecendo por trás daquilo tudo é bem estático. Na verdade, a gente está ajustando agora a tecnologia ao uso, né? E com isso vão surgir ideias de como usar aquilo que ninguém tinha pensado antes e que parece que é uma coisa, né, que assustadora, mas não é. Eu acho que o negócio não é tanto assim. Independente disso, eu acho que dessas divisões diferentes dentro do grupo veio essa linguagem mais neutra. Em especial, a de não dar à inteligência artificial um aspecto humano, né, e sim o de ferramenta. Então, e como toda ferramenta, ela tem que estar sendo controlada por um humano, e aquele humano que está controlando aquela ferramenta tem deveres e responsabilidades, né? Então, inclusive, se deve sofrer as consequências do mau uso, daquela ferramenta. E eu só, antes de passar a palavra para a Cristina, eu só queria fazer uma outra perguntinha de follow-up aqui. É, quando a gente fala em mau uso da ferramenta e tudo isso, a gente pressupõe um conhecimento a respeito da ferramenta, o que não é algo simples de ter, né? A gente fala muito sobre a inteligência artificial como criando um level playing field, assim, e de um certo modo democratizando. A própria presidente do ICDR ontem, eu acho, ou na sexta-feira, deu uma declaração. Ela é Bridget McCormack, ela é especialista em tecnologia, e ela deu uma declaração nesse sentido, de como a inteligência artificial tende a democratizar o acesso a uma série de coisas. E isso funciona, obviamente, na medida em que a gente tem acesso a essas ferramentas e a gente saiba usar essas ferramentas. Eu fiquei curioso só para saber qual que é a visão sua, especialmente, ou eventualmente do próprio grupo de trabalho, sobre o papel de instituições como o CIARB ou de instituições arbitrais no apoio aos árbitros em relação a essas ferramentas. Algumas delas talvez sejam caras, e dependam de investimentos que os árbitros podem não querer fazer, mas que uma instituição arbitral ou uma instituição como o CIARB pode fazer. Vocês chegaram a falar sobre isso, assim, sobre como fazer com que os árbitros tenham acesso a ferramentas e ao conhecimento necessário para utilizar essas ferramentas? Não, isso não foi discutido no grupo, mas com certeza eu tenho opinião sobre isso, né? Ah, é interessante, né? O trabalho do árbitro, né? Que é uma coisa, né? Que a gente tradicionalmente é uma coisa artesanal, em que ele ele se debruça sobre o direito, sobre a aplicação do direito aos fatos e tudo mais. Ele está mudando com o tempo, né? E, por exemplo, a gente vê hoje em alguns mercados, talvez fosse interessante para o árbitro fazer uso de uma ferramenta para checar conflito, por exemplo, né? Ah, é, talvez, se o árbitro não quiser investir em uma equipe para ajudá-lo a ter mais casos, talvez ele pudesse investir numa ferramenta desse tipo em que o ambiente dela é fechado, para não correr nenhum risco né, de vazamento de informações, etc. e tal. Então, são coisas interessantes. Do ponto de vista das instituições fornecerem isso, eu nunca vi em nenhuma instituição arbitral o apetite para esse tipo de investimento. E
E eu lembro que eu discuti isso bastante, porque quando eu estava na minha empresa anterior, que eu estava na Opus 2, desenvolveu muitos sistemas para instituições arbitrais. Inclusive, uma das coisas que eu trabalhei muito tempo na Opus 2 foi trabalhando com o ICC, na tecnologia nova que eles têm agora de filings e tal. E a ideia, em alguma das vezes, a gente discutiu, né? A ideia de será que a gente não poderia dar um sistema parecido para os árbitros, né? E quanto que isso iria custar, né? Será que a instituição arbitral estaria disposta a pagar? E esse assunto nunca andou muito. A gente fez a mesma coisa para Singapura e também a questão de fazer sistemas parecidos para os árbitros, onde eles podem controlar todos os casos numa base única, numa plataforma única e tal, e que facilita depois os árbitros pesquisarem nos seus próprios casos, nos seus próprios awards, sem ter que pesquisar um por um, ele pode pesquisar em todos. E aí, agora, como eles também têm inteligência artificial, você poderia, inclusive, pedir para o sistema, me acha aí das minhas decisões, quais decisões eu decidi esse assunto, e organiza em ordem de prioridade e tudo mais, você poderia fazer esse tipo de coisa. Não tem ainda, a tecnologia já está aí, mas ainda não tem uma viabilidade econômica para isso ser disponibilizado para os árbitros pelas instituições, pelo que eu sei. Apesar de que eu acho que se fosse possível fazer isso a um preço interessante, eu, como árbitro, investiria. E para essas empresas de tecnologia, talvez fosse interessante, porque os árbitros, eles às vezes têm um papel de influenciar em qual sistema que vai ser utilizado naquela arbitragem. E aí, por exemplo, o árbitro pode falar: olha, eu já uso o sistema da empresa tal, a gente podia usar esse sistema para tudo, né? E aí a empresa se beneficia. Então, acho que tem um modelo econômico aí em que isso funcionaria. A gente só não conseguiu descobrir ainda qual que é. Não, legal. Muito obrigado. Eu acho que é sensacional o esclarecimento. Obrigado mesmo. Cris, por favor. Eu acho que o que vocês trouxeram agora diz respeito, assim, aborda uma das preocupações que eu tive lendo as guidelines também, porque um aspecto muito importante que sempre se discute, né, tudo que é relacionado à inteligência artificial, é a questão da confidencialidade, né, que eventualmente poderia ser quebrada caso se use isso em sistemas abertos, esse é um ponto. Mas o segundo ponto é a transparência, é o conhecimento, né, é endereçar desde o começo. Vamos fazer uso da inteligência artificial nesta arbitragem, as partes estão usando a inteligência artificial ou não. E que isso desemboca no dever de revelação, né? Isso nas guidelines foi chamado como dever de revelação sobre o uso de inteligência artificial. Então, as guidelines, elas trouxeram ali orientação de dever de revelação das partes, dever de revelação do árbitro. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso, Carlos, explicando assim em linhas gerais, mas também relacionando, isso a gente não combinou antes, mas relacionando com a dificuldade, assim, a necessidade que o árbitro tem de saber quais são os programas, o que é essa inteligência artificial, porque não adianta a parte revelar, eu estou usando programa X, o que isso significa, né? Eu, por exemplo, teria uma dificuldade grande, vou estudar, vou aprender, mas assim, eu acredito que vários árbitros, vários advogados têm dificuldade em saber o que é que exatamente tem aí fora, né? Então, queria assim que você abordasse um pouco como a guideline tratou do dever de revelação e o que isso implica, quer dizer, todo mundo vai ter que aprender agora quais são os instrumentos e qual a capacidade dos instrumentos? Eu acho que a gente não vai precisar saber tudo. Assim como no direito, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo no direito, né? A gente sabe onde é ir procurar as informações e ir atrás, né? Olha, a questão da confidencialidade, ela é super importante, mas eu acho que é um tema que deveria ter sido tratado com tanto cuidado desde a época que a gente começou a usar e-mail, para te falar a verdade. Porque a confidencialidade sempre foi um problema. Ela é um problema que pode ser em qualquer arbitragem, mesmo mandando
documentos físicos, mas hoje a verdade é que quando você usa plataformas digitais, por exemplo, para compartilhar documentos de uma arbitragem, você está mais seguro, por exemplo, do que mandando aqueles documentos por e-mail. Então, a tecnologia também tem o papel de melhorar os problemas que a gente já tem. A questão de saber as ferramentas é complicado, né? Uma das coisas que eu percebi, o pessoal do Common Law, eles vivem falando que a gente, né, do Civil Law, a gente regula as coisas demais, que a gente faz lei demais, que não precisa de tudo isso, né? Mas assim, na hora que você dá a caneta para a pessoa, eles começam a querer regular tudo também, viu? E uma das coisas que a gente discutiu era isso, né? Eu falei assim, olha, não dá para ficar querendo regular demais, porque as pessoas vão usar a inteligência artificial de maneiras que é difícil a gente prever, né? Você está usando o seu celular para se preparar para uma audiência, o seu celular tem capacidades lá que são suportadas por inteligência artificial. Tem coisas que são feitas dentro do escritório que podem, que se o advogado utilizou aquela inteligência artificial para aquilo ou não, te impacta muito pouco. Eu acho que isso veio muito, por exemplo, do caso aqui que a gente tem, quando eles estão fazendo produção de provas, com um volume enorme de documentos, e a gente já usa esses sistemas que são um tipo de inteligência artificial há muitos anos. Aqui eu trabalhei com isso aqui há quase 10 anos atrás, num caso, e a gente já usava esse sistema, que é um sistema que olha todos os documentos e busca por combinações específicas que podem ser relevantes para aquele caso, de acordo com requisitos que o juiz estabeleceu antes numa ordem processual. E ali existe esse dever de revelação, porque as partes falam assim, olha, eu vou fazer essa busca nos milhões de documentos que o meu cliente tem, mas eu já aviso que eu vou usar esse sistema, porque obviamente é fisicamente impossível para um ser humano fazer essa triagem. E aí o que acontece? Mas aí o que acontece nesses sistemas é o seguinte, a máquina faz uma passada nos documentos, aí ele reduz de 10 milhões de documentos para 1 milhão de documentos. Aí vai uma turma lá, umas 20 pessoas, e checam por amostragem se a máquina fez um trabalho decente. Tá fazendo. Não, os documentos que encontrou eram relevantes. E aí a gente não está olhando e não está achando coisas irrelevantes. Aí faz mais uma passagem, aí vai diminuindo. Então a gente já tem utilizado a inteligência artificial para diminuir o escopo da produção de prova, que é uma coisa bem relevante nos países que tem esse tipo de produção de prova, onde você faz uma produção de prova quase que ilimitada, né? Fala assim, eu quero todos os documentos que você tem que possam ser relevantes para esse caso, né? Então, a gente já tem utilizado isso há muito tempo. E dentro desses casos, sempre existiu esse dever de revelação. A gente tem que falar, olha, estamos usando a ferramenta tal, ela funciona da seguinte maneira, etc e tal. Então, e o juiz, mesmo sem conhecer muito de tecnologia, entendia qual que era a regra do jogo. Mas como as duas partes, você tem o outro lado também checando essas informações, e os dois lados estão usando sistemas semelhantes, se não o mesmo, isso funcionou muito bem. Mas eu não acho que ninguém espera que o árbitro, se você só mencionar, estou usando a ferramenta X, vai saber do que está falando. Acho que imagino que deve vir, por exemplo, com um pouco de detalhamento, de como que você vai usar, para que você vai usar, qual o limite disso, você está checando aquilo. Eu acredito que a grande preocupação do grupo, quando eles começaram a falar um pouco disso, era de alguns casos recentes em que os advogados usaram a inteligência artificial, por exemplo, para redação de petições e o modelo alucinou, né? Gerou coisas que não existiam e o juiz pegou. E quando o juiz pegou, o advogado falou, desculpa, não fui eu, foi a inteligência artificial. E eu sinceramente, eu não sei se eu exigiria a revelação desse tipo de coisa, porque eu acho que é obrigação profissional do advogado checar
não só o que ele escreve, mas como que o advogado júnior escreve, como que o estagiário escreve, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como advogado, e eu era estágio, quer dizer, como estagiário, o meu chefe falava assim, mesmo se você fizer uma coisa muito errada, a culpa é minha, né? Então, eu acho que é a mesma coisa aqui. Apesar disso, o grupo entendeu que seria relevante. Acho que isso não está como uma obrigação, mas uma recomendação de que as partes revelem quando estão utilizando esse tipo de ferramenta para o árbitro ficar ligado. Estão usando ferramentas aqui. Vou tomar um cuidado redobrado. Mas aí também você tem a responsabilidade do árbitro, né? De checar o que o advogado está escrevendo. Uh, Em especial, se for uma questão de direito ou de fato, que é material para o resultado da decisão, eu entendo que a obrigação do árbitro é se aprofundar naquele tema e não tomar por valor de face aquilo que o advogado escreveu. Então, eu acho que as obrigações já existentes entre as partes e os árbitros são o suficiente para resolver esse tipo de problema. Apesar disso, o grupo recomendou que os advogados revelassem, por exemplo, esse tipo de utilização, não porque isso vai interferir no modo como o árbitro vai concluir alguma coisa, mas mais para o advogado, para o árbitro estar informado e saber que existe um risco ali de talvez uma fonte que passou, que não é extremamente confiável. Mas eu acho que se eu como árbitro eu sempre tenho essa desconfiança de qualquer jeito. Eu sempre vou checar tudo. Se é uma coisa realmente material para decisão, eu vou checar por minhas vias. Eu não vou acreditar naquela autoridade legal que foi citada só porque o advogado disse que... tanto que porque a gente sabe, né, que muitas vezes o mesmo trecho, isso acontece muito nos MUTs, né, professor Pereira, o mesmo trecho de uma autoridade legal, de um livro, às vezes é usado para justificar o lado A e o lado B, que estão em total conflito, né? Então, eu acho que imaginar que o árbitro não vá fazer a pesquisa dele por conta própria seria um pouco de inocência aqui, ou talvez isso seja só um alerta, né? Que vamos sempre checar. Eu acho que isso é super importante o que você falou agora, e isso também estão nas guidelines de uma maneira bem clara, né, que o uso de ferramentas de inteligência artificial não afasta a responsabilidade das partes e nem do árbitro. Eu acho isso assim, é uma coisa tão óbvia, né, mas eu já aprendi também no passado que mesmo que é óbvio, é bom ser falado, né, então esse é um detalhe das guidelines. E, realmente, a questão do dever de revelação, acho que é um dos pontos importantes das guidelines, e também um dos pontos de grande discussão, né? Porque, ao final de contas, uma parte pode não revelar, e o árbitro nunca saber disso, e qual será a consequência, né? Então, até as guidelines dizem lá, né, o que deve ser feito caso haja descumprimento, que pode ter uma conversa entre as partes, e pode ter inferência negativa, e pode até, em última análise, em último caso, influenciar na alocação das custas do procedimento, né? Mas esse é um tema que eu já coloquei uma vez no e-mail pré-assinatura de termo de arbitragem, que eu gostaria que as partes endereçassem alguns dos temas lá, e um era o uso de inteligência artificial. Ninguém falou nada, ninguém comentou, ninguém falou nada, eu entendi que não queriam endereçar. Mas a gente tem que tomar cuidado com regular o direito de revelação de qualquer coisa, né? Porque, como a gente sabe muito bem, a regulação excessiva de dever de revelação pode ser usada para nulidades processuais, né? E isso gera um impacto sistêmico, como a gente bem sabe. Enquanto que a utilização específica de uma questão de inteligência artificial num processo são coisas que a gente ainda vai ver por muito tempo, acho que muito pontuais.
né? E a questão de nulidade processual tem o potencial de gerar um efeito sistêmico que é muito mais danoso. Então, acho que essa regulação tem que ser bem cautelosa e ela tem que ir progredindo junto com o desenvolvimento da tecnologia. Não acho que a gente tem que revelar demais. E essa foi uma das minhas brigas lá no nosso grupo de trabalho, porque, como eu disse, né, algumas pessoas quando pegam a caneta falam assim, então eu vou aqui, sou o imperador, vou regular tudo agora. E eu falava assim, não regula, vamos, calma, né, vamos... E, óbvio, quando eu falo regular, a gente sabe que é soft law, não é regulação, é só, né, são diretrizes, mas falando, não, vamos falar, olha, precisa revelar, tem um impacto direto, né, tem um risco de gerar um problema na integridade do processo aqui, tem um risco de impactar a produção de prova, né, o modo como o árbitro vai perceber aquela prova, né? Você está alterando alguma coisa que não deveria ser alterada? Aí eu acho que a gente precisa conversar. Caso contrário, se é uma coisa da porta para dentro dos escritórios, que tem a ver com eficiência, com conseguir trabalhar melhor, e coisas que não vão ter um impacto direto no resultado final da arbitragem, eu acho que isso tem que deixar para as partes e a gente se preocupar com a integridade do processo. Obrigada, César. Passando para você. Eu achei a discussão que houve, né, a retratada nos termos da diretriz, muito interessante mesmo em relação a essa questão da revelação, porque ela, como disse o Carlos, a gente não pode partir assim de um certo preconceito de que tudo tem que ser revelado e que a gente tem que determinar que haja essa revelação, porque senão isso acaba sendo mesmo uma armadilha, né? A gente nem sabe às vezes se está usando a inteligência artificial ou não, e então quando as diretrizes falam em um uso privado de inteligência artificial, eu acho que isso é um ponto importante, e algo que me chamou a atenção, especialmente no modelo de ordem processual, foi a previsão de que deve ser revelada a utilização de ferramentas de inteligência artificial de alto risco. E então tem lá esse conceito, né, de ferramentas de alto risco, e com a indicação, então, de quais são alguns desses riscos e especificamente, uma previsão para que as partes indiquem quais são os usos de alto risco que devem ser revelados. Então, assim, haveria uma espécie de objetivação disso. É claro que alguns desses conceitos, mesmo ali no modelo, parecem abertos, né? Então talvez não, eles não deem toda a segurança que seria desejável, mas pelo menos é alguma segurança, né? E eu fiquei curioso, Carlos, especificamente em relação a isso, porque essa ideia de inteligência artificial de alto risco é uma expressão que existe na lei de inteligência artificial da União Europeia, né, que é uma das principais leis que regulam a inteligência artificial atualmente. Aquela lei associa a ferramentas de alto risco uma série de obrigações, né? Então, por exemplo, uma delas é que quem usa a inteligência artificial de alto risco tem que prever uma supervisão humana da utilização e do resultado dessa ferramenta, feita por pessoas naturais que tenham a competência, o treinamento, a autoridade necessárias para fazer essa supervisão. A minha pergunta é, quando a comissão, né, quando o grupo de trabalho de vocês usou essa expressão, uso de alto risco da inteligência artificial, quis de alguma forma incorporar essa experiência e essas regras da lei da União Europeia de inteligência artificial, ou isso é só uma coincidência, né? Só usar a mesma expressão para outros fins? Como é que você vê o tratamento pelas diretrizes daquela ideia de AI literacy, assim, a capacitação dos usuários na utilização da inteligência artificial?
A gente não incorporou. A resposta simples é não, não incorporamos, mas também não foi uma coincidência, né? É porque esse conceito ele tá circulando nesse meio, então os pessoas do grupo que eram especialistas no assunto de inteligência artificial já estavam muito familiarizados com esse conceito, que foi adotado na e, se eu não me engano, a lei da União Europeia saiu enquanto nós estávamos fazendo essas diretrizes. Então, com certeza, influenciou o nosso trabalho. Mas não foi a nossa intenção incorporar, de maneira alguma. Eu acho, na minha opinião, essa parte específica das diretrizes, eu acho que elas vão evoluir. Me parece aqui que a intenção desse trecho, pelas nossas discussões, era um pouco criar algum mecanismo, porque se você olhar o resto das guidelines, sem essa parte do alto risco, ela já é o suficiente para lidar com tudo que a gente tem hoje e provavelmente o que a gente vai ter nos próximos anos, né? Mas talvez isso aqui a gente esteja se antecipando a ferramentas que ainda não são utilizadas e que vão precisar de alguma diretriz para falar, olha, se existe um alto risco que, né, que pode comprometer privacidade, confidencialidade, segurança, etc. e tal, você deve adotar esse procedimento extra de segurança aqui. Mas eu não acredito que isso vai ser utilizado ainda por bastante tempo, na minha opinião pessoal. Acho que foi uma tentativa aqui de se antecipar esse problema futuro. Mas se você for perceber, a ideia também dos guidelines, né, e você vai ver, é aumentar a capacidade dos árbitros em saber lidar com os conceitos inerentes à inteligência artificial, apesar de que eu não acredito que hoje a gente ainda tenha um padrão para dizer quem é capaz de decidir se alguma ferramenta está sendo usada de uma maneira X ou Y. Você tem algumas pessoas mais técnicas, mas eu acho que na nossa área de arbitragem, eu acho que é tão específico que eu acho que decidir quem tem essa capacidade, quem tem o literacy, é algo que vai levar mais tempo ainda. Eu acho que isso aqui vai ser para a evolução das diretrizes, ou quem sabe a próxima instituição que pegar esse trem aqui e olhar as nossas guidelines vão querer elaborar mais em cima disso, já diante de uma nova realidade, como a gente fez com os que vieram antes da gente, né? Obrigado, Carlos. Antes de passar aqui para a Cris, para a pergunta final e para o nosso encerramento, eu só queria te perguntar algo sobre um ponto específico aqui, que é o item 8.2 das diretrizes, que fala sobre um ponto que é fundamental, né, que os árbitros não devem abrir mão do seu poder de decisão para a inteligência artificial, do mesmo jeito que eles não podem abrir mão para o secretário do Tribunal Arbitral. Então, é um conceito, assim, né, uma ideia já bem estabelecida, a gente só muda a tecnologia agora, mas a ideia de que os árbitros não podem renunciar a esse seu poder de decisão já é bem estabelecida. Mas o que eu achei interessante aqui que a diretriz diz que o tribunal deve evitar delegar algumas tarefas, entre elas pesquisa. E isso me chamou a atenção, né? O que vocês querem dizer exatamente com o que haveria de inadequado na delegação de pesquisa? Qual é a preocupação do grupo de trabalho em relação a esses aspectos instrumentais, digamos, do que poderia ser a delegação de poderes do Tribunal Arbitral para a inteligência artificial? Bom, primeiro uma defesa desse ponto, e depois uma explicação mais prática. A defesa é que tem uma qualificação aí, né?
que é se isso puder influenciar a decisão, né? Ou a decisões procedimentais ou materiais, ou substantivas. Então, a nossa questão aqui, e é interessante que teve um árbitro do CIAB que pegou exatamente nesse ponto das diretrizes no LinkedIn, realmente é o viés que pode ser gerado se o árbitro tomar a pesquisa feita por uma ferramenta de inteligência artificial como se fosse a resposta definitiva, né? Ou se, por exemplo, aquela ferramenta nos dados na qual ela está se baseando não tem a lei adequada, ou seleciona pontos específicos legais que direcionam o árbitro a tomar uma certa decisão e não outra decisão, né? Algumas preocupações que a gente tinha, que a gente ainda tem, eu tenho, sobre árbitros se utilizando de inteligência artificial para pesquisa, são essas ferramentas levantando pontos que não foram abordados pelas partes, sem dar às partes a oportunidade de argumentar em relação àqueles pontos. Então, são essas as preocupações que estavam na nossa cabeça quando a gente desenhou isso. Ninguém está falando aqui que o árbitro não pode, por exemplo, usar uma pesquisa geral para ter uma ideia do assunto e depois se aprofundar no tema e buscar. Mas, na minha opinião, o melhor jeito de utilizar essas ferramentas, em especial quando é uma coisa muito importante, que é a questão da decisão mesmo, né? Como que eu estou formando o meu entendimento sobre esse tema e como que eu vou decidir sobre esse tema, é fazer a pesquisa um pouco mais manual mesmo, né? Identificando quais são os pontos principais, e aí depois que você já tem todos os pontos principais, se você quer colocar numa ferramenta dessas para ela estruturar ou colocar em pontos, escrever de uma maneira diferente, eu acho que tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso. O problema realmente é fazer a pesquisa e a pesquisa te influenciar de uma maneira que você não está controlando como que aquela pesquisa foi feita, né? Porque quando a gente pesquisa, quando comecei a pesquisar, a gente tinha os nossos livrinhos lá na estante, né? Aí eu ia lá no índice da jurisprudência, procurava, aí eu ia no livro da jurisprudência, pesquisava, eu tinha o meu processo, eu sabia exatamente como era o meu processo. E se eu tivesse errado, eu sabia aonde que no processo eu errei. Quando a gente está usando essas ferramentas, a gente não sabe necessariamente em qual base de dados aquela ferramenta foi treinada. Então, eu vejo que talvez mais para o futuro, quando nós tivermos a inteligência artificial já anexada a bases legais mais tradicionais de pesquisa, que a gente já usa no nosso dia a dia, talvez esses receios sejam um pouco menores. Mas hoje a gente se preocupa muito, né, com essa pesquisa Google para tomar decisões, ou ainda que seja só para ter uma primeira ideia, a gente se preocupa, né? Porque talvez já comece a formar na cabeça do árbitro uma ideia de decisão que talvez ele não chegaria naquela mesma decisão se ele estivesse indo pelos seus processos tradicionais. Então, talvez eu esteja sendo um pouco conservador aqui, talvez o grupo tenha sido um pouco conservador aqui, mas foi com essa ideia em mente, das partes não saberem o que está acontecendo no quarto do árbitro enquanto ele está pesquisando sobre o tema e não ter a oportunidade de argumentar sobre temas que foram levantados, que não foram levantados pelas partes. Maravilha, Carlos. Obrigado mesmo pela explicação. Eu passo todo de volta aqui para a Cris, para a gente poder se encaminhar para o final. Obrigado, Cris. Isso. Bom, eu teria até bastante coisa para discutir aqui ainda, até em relação a esse último tema, né? Em que medida, o que muda, porque também o árbitro ele pode pegar o primeiro livro da estante dele e ficar completamente enviesado com aquela visão daquele doutrinador que trouxe uma solução maravilhosa e deixa de procurar em outros, né? Então,
Mas é isso. Uma pequena pergunta antes da gente encerrar, Carlos. As próprias guidelines na introdução, elas mencionam que esse é um tema em constante evolução e recomenda uma revisão periódica, né? Isso significa o quê? Esse grupo de trabalho ficou encarregado de fazer essa revisão periódica ou só ficou o texto lá? Como isso vai funcionar? Bom, o CIARB falou que vai, para essas guidelines, para essas diretrizes, eles vão adotar um processo diferente das outras. Vai ser uma coisa mais que vai ser revisada com mais frequência. Eu não acho que deveria ser o mesmo grupo a revisar. Eu acho que deveria ser um novo grupo, todas as vezes. Com cabeças de talvez algumas pessoas repetidas e tal, mas eu acho que tem que também o grupo tem que ir evoluindo, né? A gente tem que trazer novas visões, pessoas que discordaram das diretrizes na primeira vez, que podem ajudar a gente a aperfeiçoar os mecanismos, pessoas que tiveram experiências diferentes das nossas. Então, com certeza isso vai ser renovado. Não acho que o grupo vai ser mantido no formato como está, mas isso não é uma informação oficial ainda. Então, estou aguardando para saber. Foi uma pergunta que eu fiz para o CIARB, mas eu imagino que vão ter outros grupos revisando essas diretrizes mais para o futuro, que eu acredito que é a coisa certa. A gente tem que ter sempre, né, gente nova, novas ideias e né, um frescor de ideias aí para um tema que vai evoluindo mais rápido do que a gente pode imaginar. Certamente. Bom, como a gente disse no começo, esse é um tema que a gente poderia discutir muito tempo. Vários dos itens ali trazem uma variedade de abordagens, né? Mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Eu acho que o grande mérito dessas guidelines é o fato delas terem sido escritas, né? Eu acho que o primeiro trabalho sempre é o mais difícil, depois a gente parte, né? Quantas vezes você pede uma minuta e a partir da minuta você escreve. O duro é fazer a minuta, né? Então está sujeito a críticas e a discussões, mas eu acho que o grande mérito é esse, trazer, como o próprio nome diz, né? Uma guideline, uma orientação a quem quiser se aprofundar e discutir esse tema que, assim, é inevitável, né? É um tema inevitável que todos nós teremos que enfrentar em algum momento, quanto antes melhor, né? Quanto mais consciência, melhor. Então, eu agradeço muito, Carlos, pela sua disposição em vir aqui discutir com a gente. Agradeço ao César, que rapidamente pegou o tema e já transformou no momento CIARB, né? Como sempre, aí a rapidez do César Pereira. E agradeço ao canal Arbitragem pelo apoio, mais uma vez a nossa apoiadora, a Fátima Bonassa, e recomendo, então, a leitura das guidelines para a gente poder manter uma discussão constante sobre o tema. É isso, uma boa semana a todos e fiquem bem. Muito obrigado. Obrigado.